Hoje, irmãos, nós vamos falar um pouco de perspectivas proféticas para 2024. E por perspectivas proféticas não significa que nós somos que nós trabalhamos com confissão positivista. O que é confissão positivista? Confissão positivista é nós dando uma ordem ao Senhor, né? E muitas vezes quando se fala de uma perspectiva profética, muitas vezes as pessoas confundem esse profético com dar ordem ao Senhor, com lançar sentenças, né? E aí nós começamos: Senhor, eu decreto que esse ano pessoas vão se converter, eu decreto que esse ano de 2024 vai acontecer isso, eu decreto isso. Irmãos, nós não temos autoridade para fazer decretos, amém? Mas eu creio que nós temos sensibilidades para, de alguma forma, comunicar perspectivas proféticas daquilo que nós entendemos, não que o Senhor vai fazer, mas de coisas que o Senhor está fazendo em nosso meio, amém? Abra sua Bíblia comigo aí, em Hebreus, no capítulo 11, no verso 1. Hebreus 11, 1, diz assim: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. A fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Até aí. Irmãos, final de ano vai chegando e esse ambiente de virada de ano, ele começa a nos rondar. É presente, é ajustar as coisas do Natal. Quem tem família grande, né? Já começa com os preparativos. São promessas que a gente às vezes vai fazendo, às vezes até para nós mesmos, né? A gente começa, não, agora virou o ano, eu vou começar a acordar às 6h05. E eu vou começar a ir dormir no máximo 10 horas. Virou o ano, o celular não vai mais fazer parte da minha vida. Virar o ano, eu vou ler a Bíblia inteira em 3 meses. Irmão, a gente coloca uma expectativa, um poder numa virada de ano, um poder numa virada de relógio que às vezes não existe. Às vezes não existe. Ano que vem eu vou fazer isso, ano que vem eu vou mudar aquilo. Quem aqui já começou a fazer ainda que na mente, né? A gente faz na mente primeiro, os planos e projetos para o ano que vem. Ano que vem eu vou convidar mais o pastor para ir comer churrasco na minha casa. Essa é decreto. Mas chega esse tempo, nós começamos a fazer planos, e glória a Deus por isso, porque planejar é extremamente bíblico. Planejar nunca foi um problema diante de Deus. Planejar nunca foi algo contraditório à fé. Planejar nunca foi antibíblico. Fé, escute isso, grave isso no seu coração. Fé não é ausência de planejamento, mas fé é continuar crendo na soberania e no controle de Deus, ainda que a nossa vida saia do nosso planejamento. Amém? Eu vou repetir: fé não é ausência de planejamento, porque a cultura pentecostal principalmente disseminou e depositou muito isso em nossos corações, né? Vai pela fé. Não, mas espera aí, deixa eu calcular. Não, é pela fé. Fé, se tu calcular, não é mais fé. Não tem nada a ver com isso, gente. Tanto que tem crente até hoje que nunca mais se aprumou de tanto fazer coisa pela fé, né? Mas fé não é isso. Isso na verdade é irresponsabilidade. Fé é nós continuarmos crendo que Deus está no controle, que Ele é soberano sobre todas as coisas, independente de que essas coisas saiam do nosso controle, saiam do nosso planejamento. Amém? Estão me entendendo? Fé não é quando eu não planejo. Fé é quando eu sei que os planos de Deus, eles são maiores do que os meus. Então eu posso planejar uma coisa
eu posso planejar, e de fato, irmãos, planejem, coloquem em papéis, façam projetos, amém? Façam isso, é bom, é para a glória de Deus, amém, aleluia, façam isso, mas entendam que se alguma coisa sair desse planejamento, não foi falta de fé é eu passar a desacreditar de Deus, porque algum plano não foi concluído, ou não aconteceu da forma que eu achei que deveria acontecer. Então uma fé madura, é uma fé que crê em um Deus que é soberano, e que está no controle de todas as coisas, independente que essas coisas saiam do meu controle ou não, aleluia, vocês estão comigo aí? Agora escute uma coisa, os planos do Senhor são maiores do que os meus. Os planos do Senhor, eles são muito maiores do que os nossos. Agora eu quero desconstruir uma ideia e construir uma ideia bíblica em nosso coração a respeito dessa narrativa. Quantos aqui já viram postagens de uma casinha pequenininha, Minha Casa Minha Vida, e escrito os meus planos, e um casarão do lado, e coloca os planos do Senhor, né? Por quê? Porque as pessoas pegam isso e colocam a atender às suas necessidades. Os planos do Senhor são maiores que os meus. Então a gente coloca isso dentro de uma narrativa de prosperidade. Então assim, o meu plano era ter um Fusca, mas Deus tem um plano muito maior do que o meu. Só que a gente usa esse maior como quantitativo e não qualitativo. A gente pega o plano e diz assim, não, o plano de Deus era maior, eu projetei um Fuca, mas Deus me deu um Camaro, porque os seus planos são maiores do que os meus. Quantos já viram isso, né? Principalmente rede social, aí a gente vê. Mas o que a Bíblia fala a respeito dos planos do Senhor serem maiores do que os meus, não significa Deus me dando mais daquilo que eu quero, mas é Deus me dando muito mais daquilo que eu preciso para me tornar mais parecido com Ele. Quantos estão me entendendo? Não é Deus me dando mais daquilo que eu quero. Os planos do Senhor são maiores que os meus, então Deus vai me dar mais do que eu estou querendo. Não, mas é Deus me dando muito mais daquilo que eu preciso para me parecer com Ele. Amém? Se Deus me deu um Fusca, e com um Fusca eu fiquei soberbo, a forma de Deus expressar que seus planos são muito maiores do que os meus, não é me dando um Camaro, mas às vezes é me tirando o Fusca que Ele me deu. Quantos estão entendendo? Por quê? Porque Deus pouco importa a nossa prosperidade, o que Deus importa é revelar e manifestar a nossa identidade. Então, para que eu seja mais parecido com Ele, se um Fusca me fez soberbo, por que Deus me daria um Camaro? Por que os planos de Deus seriam Ele me dar mais? Então os planos de Deus serem maiores do que os nossos, não é Deus me dando mais daquilo que eu quero, não é Deus me dando mais daquilo que eu desejo, mas é Deus me dando muito mais daquilo que eu preciso. E como eu não sei o que eu preciso confiar que Deus sabe mais do que eu daquilo que eu preciso. Por isso que os planos dele são maiores do que os meus. Por isso que a mente do Senhor é maior do que a minha. Por isso que os pensamentos do Senhor são maiores do que os meus. Porque nós não temos muitas vezes a revelação daquilo que nós necessitamos. Até que Deus intervenha na nossa vida. E aí a gente diz muitas vezes, né? Como dizem os pregadores, a gente vê muito mais Deus no deserto do que em qualquer outro lugar. E aí a gente olha, a primeira coisa é a murmuração. A gente olha e diz, pô Deus, por que o Senhor me tirou o meu Fusca? E Deus diz assim, olha só cara, tu está aí agora humildezinho, né? Olha que bênção. Porque o plano de Deus, o projeto de Deus é nos transformar à sua imagem e semelhança. Por isso que fé não significa Deus me dando mais daquilo que eu quero, mas é Deus me dando mais daquilo que eu preciso para me tornar mais parecido com Ele. E a fé verdadeira é a confiança que nós depositamos em Deus nesse processo. Amém? É a fé que nós depositamos em Deus nesse processo
que Deus é soberano e está no controle da nossa vida. É nesse processo, quando nós confiamos nesse processo, que nós podemos sim falar com autoridade que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que foram chamados segundo o seu propósito. A Bíblia não fala que as coisas boas, elas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Ele diz, todas as coisas, elas estão cooperando para o bem daqueles que amam a Deus. As coisas boas e também as coisas ruins. Não porque aparentemente elas são benéficas, mas porque eternamente elas são ferramentas de Deus nesse processo. E Deus, irmãos, escute, Deus está nos aperfeiçoando em fé. Semana passada foi talvez um dos dias mais difíceis, eu acho, da minha vida. Eu recebi o diagnóstico final do meu pai, e depois de exame daqui, exame dali, os médicos disseram, olha, é isso, está nesse ponto, e é isso. Irmão, eu chorei o que deu, e aí eu fui para casa cansado e tal, cheguei em casa, a gente tomou café, e eu lembro que naquela hora ali sentado na mesa, a Rafa estava colocando umas roupas na máquina, o João Pedro voando ali, o Espírito Santo me levou para um lugar de agradecer ao Senhor. Agora escuta isso, não é agradecer pelo fato, porque daí seria loucura, né? Mas é agradecer ao Senhor, porque é muito fácil nós sermos gratos e adorarmos o Senhor quando o Senhor nos dá coisas. É muito fácil nós sermos gratos ao Senhor e adorarmos ao Senhor e declararmos que o Senhor está no controle quando nós somos abençoados, quando nós recebemos algo, quando somos elogiados, quando as coisas estão bem. Mas naquele momento, e eu acredito que só pelo Espírito, porque humanamente não tem como a gente desejar agradecer a Deus no meio de um ambiente de caos, no meio de um ambiente de morte. Mas esse é o momento de nós, de fato, olharmos para o nosso coração e dizer, eu vou colocar o meu coração no lugar que ele deve estar. E dizer, Senhor, eu sei que o Senhor está no controle, e eu quero te agradecer, eu quero louvar o teu santo nome. Glorificar o Senhor, porque tudo, Senhor, nada foge. Eu quero agradecer ao Senhor, quero agradecer por esse dia, eu quero lembrar desse dia como um dia no qual eu agradeci ao Senhor, porque eu sei que o Senhor está no controle e que todas as coisas, por mais difíceis que sejam, elas estão cooperando para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Porque, irmãos, agradecer na bênção, agradecer no dia da bênção não é fé. Porque até tinha um colega meu que ele era ateu, e eu lembro que quando caía algum dinheiro na conta, que a gente não estava esperando, ele olhava para mim e brincava, graças a Deus. Ele era ateu, mas caía alguma coisa, graças a Deus. Porque, irmão, na bênção, todo mundo agradece. Na bênção, todo mundo é crente. Só que fé não é isso. O nome disso é crença. É a crença que faz a gente agradecer no momento bom. É a crença que faz a gente agradecer quando recebe. A fé não. Se nós olharmos os exemplos de fé que nós tivemos, Abraão, os exemplos de fé, Noé, foram homens que foram obedientes, que adoraram o Senhor em momentos de causa, em momentos de dificuldade. Deus chegou para Abraão e disse, cara, larga tudo que tu tem e vai para uma terra que eu vou te mostrar ainda. Não vou nem te mostrar a terra. Não é trocando 6 por meia dúzia. É trocando aquilo que é certo por aquilo que é duvidoso. Então, Deus chama Abraão de o pai da fé, e a gente olha, meu Deus, a gente olha a vida de Abraão e a gente vê um homem abandonando, deixando para trás tudo aquilo que tinha, para ir para um lugar duvidoso, diante de uma palavra do Senhor. Isso é fé. Fé é crer que Deus está no controle, ainda que a vida, ainda que os nossos projetos, ainda que os nossos sonhos, ainda que os nossos desejos, ainda que as nossas emoções, ainda que tudo isso fuja do nosso controle,
Deus está no controle. Fé é isso, fé a gente crê na soberania desse Deus, e saber que esse Deus, Ele é o nosso Pai, Ele está no controle, ainda que em determinadas situações a gente não sinta isso, porque irmão, no meio do caos a gente não sente Deus, por isso é fé, porque se sentisse, a fé estaria no sentimento. Eu estou sentindo a presença, está arrepiado, amém, glória a Deus pelos sentimentos, eles são de Deus também, mas fé é quando eu não sinto, quando eu não vejo, e ainda assim continuo crendo que o nosso Deus está no controle. Essa é uma fé madura, amém? Vocês estão comigo aí? Aleluia. Até dei um exemplo hoje, na nossa reunião de voluntários, o quanto nós sentimos, de certa forma, entre aspas, essa ausência de Deus, é extremamente necessário para o nosso crescimento. Hoje nós estávamos lá em casa, e eu estava tomando um café, a Rafa novamente colocando a roupa na máquina, testemunhos, é só a Rafa colocando a roupa na máquina, e o João Pedro estava com a motoquinha dele, e o João Pedro agora ele está rali dentro de casa, ele passa os degraus, tudo, e hoje ele estava no degrauzinho assim, para descer e criando coragem, né, e eu estou de longe, e a Rafa, o sentimento materno, filho, quer ajuda? E eu de longe, eu pensei, estou louco que ele comece, eu até fiz assim, não falei nada na hora, para que ele tivesse a capacidade de sozinho, entre aspas, começar a passar pelos degraus, sem precisar de ajuda, porque eu calculei, o degrau é desse tamanho, se ele caísse, não ia cair para o lado, ia bater aqui, talvez ia bater aqui, o máximo, ia dar um choro ali, tudo certo. Mas naquele momento ali o Espírito Santo me ministrou, por quê? Porque eu estava no controle. Eu olhei para o meu filho e falei, cara, está no controle, o máximo que vai acontecer, ele bater, vai doer, vai chorar, ele vai levantar, ele vai pegar a motoquinha e vai andar de novo. Mas eu preciso, em determinados momentos da vida, mostrar para ele, de alguma forma, ele sentir a minha ausência, ainda que eu esteja no controle, para que ele desenvolva a capacidade de passar pelos obstáculos. E às vezes Deus faz isso com a gente, para desenvolver em nós a fé, para que a gente saiba que, independente que eu não estou sentindo Ele do meu lado, de que eu não estou sentindo que a mão dele está segurando a minha motoquinha, de que eu não estou sentindo que Ele vai me segurar se eu cair, eu preciso entender que mesmo em meio a esse processo, Deus está no controle, aleluia. Esse Deus, Ele chamou Pedro e disse, Pedro, vem. Pedro disse assim, Senhor, pela tua palavra, eu vou. E aí Pedro caminhou sobre as águas, mas Pedro afundou. A pergunta, o que Jesus fez? Deixou morrer afogado? Foi isso que Ele fez? Não, Jesus estendeu a mão. Deus está no controle, nós sabemos que ao mesmo tempo que Ele está nos desafiando ao crescimento, que Ele está nos desafiando a dilatarmos as nossas medidas de fé, esse mesmo Deus é o Deus que nas nossas quedas vai nos estender a mão, não vai nos deixar morrer. Nós podemos nos ferir, nós podemos cair, nós podemos até tomar uns goles d'água, mas Ele não vai permitir que a gente morra. Quantos estão me entendendo? Amém? Deus, Ele está nos aperfeiçoando em fé. O Senhor está desconstruindo e nos construindo a partir de uma perspectiva de fé, porque é a fé que libera sobre nós identidade, e o desejo de Deus é levantar, e Deus está levantando nesses dias, homens e mulheres com identidade, homens e mulheres que em meio a outros homens e mulheres manifestam, revelam uma identidade espiritual que é diferente da identidade humana. Aleluia! Lá onde você está, independente de onde você está, você é espiritual. Deus está levantando homens e mulheres que, independente do contexto os quais estão inseridos, são homens e mulheres de identidade.
São homens e mulheres que carregam a credencial espiritual de filho de Deus. Amém? Nós não estamos apaisando no mundo, irmãos. Como nós falamos semana passada, Deus não nos fez a luz do mundo para nos esconder. Deus nos fez luz do mundo para nos revelar, para que a gente revele a sua natureza. Por isso que Deus está nesses dias levantando homens e mulheres de identidade. Pastor, lá onde eu trabalho ninguém sabe que eu sou crente. Ah, irmão, sai daí. Sai desse lugar de 007, rompe com esse lugar e manifesta uma identidade ao qual o Senhor te chamou. Aleluia! Porque a fé, ela libera sobre nós identidade. O desejo de Deus é levantar homens e mulheres nesses dias com identidade, com um coração convicto em Deus. Amém? Anote isso no seu coração, irmão. Homens e mulheres com identidade não são homens que levam projetos da terra para o céu, mas são homens e mulheres que revelam o projeto do céu para a terra. Não são homens que ficam pedindo para que, levando seus projetos da terra para o céu. Senhor, abençoa a minha promoção. Senhor, abençoa o meu carro. Senhor, abençoa o meu celular. Senhor, não, isso são homens e mulheres naturais, carnais, comuns, que estão levando para que Deus abençoe as suas necessidades pessoais. Deus não está nos chamando a sermos homens e mulheres que se resumem a levar projetos terrenos para o céu, mas Deus nos levantou para que a gente seja um homem e uma mulher convicto em Deus, com a identidade do Senhor, para que a gente revele e manifeste nessa terra o projeto do céu para ela. Amém? Homens e mulheres com identidade não são homens que só pedem para Deus abençoar seus planos. A gente precisa sair desse lugar, gente. Esse lugar é um lugar de miséria espiritual. É miserável nós ficarmos pedindo para que Deus abençoe as nossas coisas triviais do nosso dia. Ei, Efésios diz que nós já fomos abençoados com toda a sorte de bênçãos. Agora ele fala o lugar que nós fomos abençoados, nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Por isso, quando nós não discernimos as realidades do Espírito, nós nos tornamos homens comuns, como quem não carrega uma verdadeira identidade do céu. E aí, irmão, o não crente, ele está pedindo para o Senhor abençoar as coisas dele também. Nós crentes não fomos chamados para ficar pedindo somente para que o Senhor abençoe as nossas coisas. Nós já fomos abençoados, aleluia! Em Cristo, nas regiões celestiais. Então, o desejo de Deus para esses dias, o desejo de Deus, o plano, o projeto de Deus, é para que a gente caminhe como homens e mulheres espirituais que revelam, manifestam o projeto do céu para a terra, e não os nossos projetos da terra para o céu. E como que a gente faz isso na prática? Deus, o nosso clamor para esses dias precisa ser: Deus, o que o Senhor está fazendo? O que o Senhor vai fazer? Não me deixa fora disso. Senhor, aonde? O Senhor está indo para a esquerda? O Senhor está indo para a direita? Para onde o Senhor está indo? Eu quero fazer parte disso, Senhor. Eu quero estar introduzido em um projeto celestial, em um plano celestial, ao qual o Senhor conta comigo. Amém? Não é Deus, abençoa minha viagem de férias, Deus abençoa que eu possa comprar isso, aquilo. Não, não são esses homens e mulheres que Deus quer levantar, está levantando nesses dias, mas são homens que, assim como Cristo, clamam a Deus para que sejam introduzidos no plano de redenção. Que a sua oração é: Senhor, que seja feito na terra, assim como é feito no céu. Amém? Irmãos, preste muita atenção nessa noite, olha para cá, por favor. Os homens e as mulheres que Deus está levantando nesses dias, são homens e mulheres que carregam no seu coração um clamor: Senhor, que seja feito aqui na terra como é feito no céu.
Senhor, me ajuda a manifestar, a revelar o plano celestial para essa terra. Quem aqui deseja ser um homem e uma mulher de Deus? Amém? Agora escute, o que vai fazer isso se tornar uma realidade? Não vai ser a cor da nossa roupa na virada de ano, irmão. Eu vou de amarelo que dá dinheiro. Isso é batuque. É batuque, irmão. Não, porque meu horóscopo, isso é mandinga. Nós não caminhamos por horóscopo, não caminhamos por previsões humanas, não caminhamos pelo esoterismo das cores, nós caminhamos pela fé. Deus, escute isso, Deus está pouco se lixando para a cor que a gente vai passar a virada de ano. O que Deus quer que a gente passe de roupa. Amém? Aleluia? Irmãos, Deus não liga para a cor da roupa que nós vamos passar a virada de ano. Deus deseja que a gente passe a virada de ano de roupa. É isso que é o desejo do Senhor. Não tem nada a ver com o horóscopo, porque isso Deus nem tem conhecimento do que é. Irmãos, não vão ser frases de efeito nas redes sociais que vão fazer com que o nosso ano de 2024 seja diferente de 2023. Hashtag esse é o meu ano. Hashtag a minha luz de 2024 brilhou. Hashtag foguete não tem ré. Porque o plano de Deus é o Senhor no centro e não a gente. Esse é o meu ano, irmão. Esse precisa ser o ano do Senhor. Eu não sou o centro. Deus não está apontado com seus desejos para mim. Deus está apontado com seus desejos para o seu plano, para o seu projeto, para o seu governo, para o seu reino. Deus está voltado com o seu coração para a sua noiva, para a sua igreja, para um plano de redenção que custou a vida do seu próprio filho. Deus não está importado com a cor da roupa que a gente vai passar a virada de ano. Deus não está importado com os processos que nós vamos fazer, com a decoração. Faça uma mesa bem decorada, linda, não é isso. Mas não, Deus não está importado, Deus não vai nos abençoar mais ou menos por conta dessas coisas, das formas que a gente vai passar esses dias que mudam de ano para ano. Mas o que Deus está importado, e Deus está trabalhando nisso, é trabalhando em nossos corações, para que a gente seja introduzido em um plano espiritual, eterno e redentivo da sua vontade. Amém? É isso que vai nos conduzir para esse lugar, é a rendição ao propósito pelo qual Deus opera mediante a fé. O que vai nos introduzir em um lugar de redenção, o que vai nos introduzir em um lugar de presença de Deus, o que vai nos introduzir em um lugar da glória de Deus, é o quanto nós vamos nos render aos planos de Deus, e o quanto que nós vamos renunciar aos nossos planos e projetos, para que o plano do Senhor nos tome por inteiro. O que Deus deseja operar em nós é muito mais poderoso do que nos dar coisa, mas o desejo de Deus é derramar sobre nós autoridade e poder para que nós sejamos expressões vivas do seu plano. Quando nós entendemos isso, nós não trabalhamos mais com a ideia de Deus derramar favor sobre os nossos projetos, mas trabalhamos a partir de perspectivas proféticas, daquilo que cremos que o Senhor vai derramar sobre nós e através de nós. Quantos estão me entendendo? Amém? Eu creio muito que nesses dias o Senhor vai nos conduzir a uma maior sensibilidade e rendição às suas perspectivas, nos lançando em um lugar de dependência. O desejo de Deus é nos lançar em um lugar de dependência dEle. É Deus desconstruindo em nós, ao redor de nós, as nossas estruturas de apoio, para que a gente se renda ao seu plano. E muitas vezes nós estamos ali, Deus destruindo em volta de nós, e nós reconstruindo lugares
projetos, sonhos aos quais a gente pode se apoiar caso Deus não venha. Sendo que a promessa de Deus é: eu vou vir. Independente do que eu tirar de você, saiba, eu vou vir. Eu vou estar. Eu vou fazer. Deus já começou a trabalhar em nós em uma perspectiva daquilo que Ele está fazendo. Não somente como indivíduos, mas como famílias posicionadas no cumprimento da sua vontade. Fazendo das nossas casas, casas de oração, onde Deus se alegra em fazer habitação. Amém? Homens e mulheres que Deus está levantando nesses dias, não são indivíduos, mas são famílias as quais Deus está construindo um lugar de habitação. Não é Deus fazendo no Josias, é Deus fazendo na casa do Josias, é Deus fazendo na casa do Marcelo, é Deus fazendo na casa do Gerson, é Deus fazendo nos nossos lares, aquilo que Ele deseja fazer na igreja, aquilo que Ele deseja fazer na cidade, aquilo que Ele deseja fazer no estado, no país, na nação e outras nações. Deus está nos levantando em uma perspectiva profética para o derramar do seu Espírito de uma forma poderosa. Vocês estão entendendo? Irmãos, não vai ser, eu repito, a cor da roupa que vai mudar isso, que vai fazer a gente entrar nesse lugar, mas é a dependência do Senhor. Mas aí a gente pode olhar a partir de uma retrospectiva das nossas casas, das nossas famílias, da nossa vida, e pensar: pastor, lá em casa Deus não começou, que esse ano foi guerra, esse ano foi luta atrás de batalha. Irmão, você está aí mais forte, você está aí mais crente. Agora entenda isso no seu espírito. Deus está operando em nós um processo de desconstrução e construção. Deus está destruindo em nós, homens, principalmente homens agora. Deus está destruindo em nós a nossa prepotência, para que o nosso nível de dependência em Deus aumente. Quem aqui esse ano foi levado a ambientes, situações das quais ficou de mãos atadas, das quais parou o carro no meio da estrada e disse: se o Senhor não fizer, eu não sei mais? Quantos de nós aqui no banho, homem chora no banho, machão, porque daí é água, não é lágrima, machão. Quantos de nós, talvez no banho, Senhor, se o Senhor não fizer, não tem mais. Se o Senhor não mover aqui, não tem mais. Se o Senhor não fortalecer, não tem mais, é o fim. Quantos de nós aqui foram levados esse ano a esse lugar? Ou só eu? Amém, homens? Aleluia! Até que nessa mesma situação, você se pegou em um ambiente em qual você disse assim: agora é o fim, agora acabou, agora de vez. E você está aí forte, você está aí com mais músculos espirituais, você está aí com o coração mais dilatado em fé. Por quê? Porque Deus está operando em nós, não da nossa forma, mas do jeito dele. Nós projetamos uma coisa, mas Deus tem outro projeto, e os planos de Deus são muito maiores do que os nossos. Nós achamos que a forma com que Deus ia fazer com que nós nos lançássemos em dependência dele, era Deus colocando em nosso coração um fogo ardente pelo jejum, um fogo ardente pela oração, um fogo ardente pela leitura bíblica, né? Foi assim que nós oramos: Senhor, eu quero que o Senhor aumente o meu desejo de orar, de ler a Bíblia, de jejuar, de estar em comunhão com os meus irmãos, de fazer a obra do Senhor. Eu quero que o Senhor faça isso em mim, para que eu seja mais dependente do Senhor. Aí Deus olha e diz assim: beleza, você quer ser mais dependente de mim? Então tá, vou ter que quebrar umas coisas aí. E aí Deus começa a quebrar as nossas estruturas de prepotência, e aí nós homens nos pegamos no meio do caminho, dizendo: Senhor, se o Senhor não vier, é o fim. E Deus, está dando certo, está dando certo, é desse jeito aí mesmo, mais, amém?
Da mesma forma, irmãos, Deus está desconstruindo nas mulheres o modelo ideal. As mulheres, elas, desde pequenininha, ela brinca com a casinha, irmão. Mulher, desde pequenininha, o fogão ele não engordura, porque ele é de plástico. Rosinha, bonitinho. Como é que é o nome o casal da Barbie ali? A Barbie e o Ken? A Barbie e o Ken não brigam. Amém? A Barbie e o Ken, irmão, é só love. O carro é conversível. O carro não falha, não cai no mecânico. O carro do Ken, já viu o carro no Ken fazendo revisão? Não, o carro do Ken não fura o pneu. Então a mulher, ela sempre idealizou um modelo ideal de vida, de projetos, de casamento, de maternidade, de sentimentos. A Barbie nunca teve ansiedade. A Barbie nunca teve suas emoções desreguladas. Mas da mesma forma com que Deus, para construir um homem espiritual, Deus está quebrando estruturas de dependência, Deus também está desconstruindo o modelo ideal das mulheres e colocando-as, inserindo elas em um modelo real, porque um modelo real exige dependência de Deus. É Deus pegando mulheres com as emoções. Mulheres, quantas aqui tiveram esse ano suas emoções fora do seu governo? A Gabi levantou 2 braços e uma perna. Agora, sabe o que é isso? É a realidade. Seja bem-vinda. Isso não significa ausência de espiritualidade, não, mas é a presença de realidade. Agora, como que Deus levanta uma mulher espiritual? É colocando todas as suas emoções no devido lugar, em cada caixinha. Uau, você vai ser a mulher empoderada. Você vai chegar para outra e dizer, olha, o que você precisa é cuidar de você, e você vai ser empoderada, e seus sonhos, seus projetos, se ninguém levantar você e tal, você vai levantar, porque a luz brilha em você, você é a luz. Não, mas a mulher espiritual desses dias, as quais Deus está levantando, é uma mulher que, apesar das suas emoções desreguladas, elas colocam a sua dependência no Senhor. São mulheres que olham e dizem assim, Senhor, aqui dentro está tudo bagunçado, mas mesmo assim, eu creio que o Senhor está no controle. Senhor, aqui tem tempestade, aqui tem bagunça, está tudo fora do meu controle. E aí Deus diz, uau, pegou também, está funcionando. Senhor, se o Senhor não vir, eu vou pirar. Aí Deus, é verdade. Esse dia eu brinquei com a Rafa, amor, tu já está liberada, eu acho, para soltar aquela frase. E ela, que frase? O dia que eu sumir daqui, vocês vão sentir minha falta. E a Rafa foi mais profundo. Ela disse assim, aqui pelo jeito, acho que nem minha falta vão sentir. Entende, irmãos? Deus está, aquilo que saiu do nosso controle, nós achamos que é ausência de Deus, mas não, é presença de Deus, é Deus nos dilatando em fé, é Deus nos amadurecendo em fé, é Deus fazendo com que a gente olhe para Ele e veja Ele não como o último recurso, mas como a primeira alternativa. Não sei se vocês notaram, mas nesse ano é como se Deus invertesse as coisas para nós e dissesse assim, ei, você esperou se dá por conta que de fato saiu tudo do controle para entender que só eu estou no controle. Mas o que Deus deseja, e homens e mulheres que Deus está levantando nesse tempo, homens e mulheres espirituais que Deus vai levantar e já está fazendo, são homens e mulheres que não olham Deus como soberano no final das coisas, mas são homens e mulheres que olham Deus como soberano no início das coisas. São Deus que, antes de as coisas saírem, eles já confessam, Senhor, é o Senhor quem está no controle. Quantos estão me entendendo aí? Por isso que Deus está nos formando como homens fortes em Deus, mas para isso, Deus está revelando as nossas fraquezas. Até que a gente entenda que nós temos fraquezas e lancemos as nossas fraquezas ao Senhor, para que o Senhor faça do fraco forte, nós vamos continuar debilitados diante do propósito de Deus.
porque ainda estamos tentando fazer na força do nosso próprio braço, ainda achamos que conseguimos, ainda pensamos que somos potentes diante das situações da vida, até que Deus espera a nossa vida estar bem bonitinha, redondinha, e a gente dizer, bom, estabilizou, aí Deus, tem coisa errada, pega um vento aí, opa, eu achei que estava tudo no controle, e aí Deus diz, no teu, no meu não estava, agora traz para mim de volta. E quando nós entregamos nas mãos do Senhor, o Senhor vai lá e pega a tempestade e diz, olha, vento, segura o teu balanço, mar, dá uma segurada, e a gente diz, uau, que homem é esse, que até os ventos e o mar lhe obedecem. Irmão, para o Senhor, escute uma coisa, para o Senhor, aquietar os ventos de fora é a coisa mais fácil que tem. A maior dificuldade é aquietar o nosso vento de dentro, é aquietar a tempestade aqui dentro. Situações Deus resolve, mas tem coisas que nós precisamos depositar nossa fé nele. Quando os discípulos vieram ali, Deus mostrou para eles que os ventos de fora é barbadinha, mas no final ele olhou para eles e disse, homens de pouca fé, porque aqui dentro tinha incredulidade. Aqui dentro, os discípulos olhavam para Jesus e diziam assim, vai lá e acorda ele. Jesus estava no barco tirando um curtinho, irmão. Ele estava tirando um 15, aquele depois do almoço. Jesus estava no barco. E os discípulos, vai lá, eu acho que ele perdeu o controle. Porque está balançando, eu acho que vai cair. Eu acho que a gente vai naufragar. Alguém acorda o homem que eu acho que deu problema. Passou do despertador ali, acabou a bateria. Eles vão lá, Senhor, o barco vai virar. Homens de pouca fé. Vocês ainda não entenderam que eu estou no controle. Mas eu vou mostrar mais uma vez para vocês. Mar, vento. Por isso que nesses dias, Deus está nos mostrando que nós não somos fortes às custas do nosso próprio braço. Por isso que Deus precisa quebrar a nossa autossuficiência para que a dependência de Deus e da sua graça nos ressuscite em uma nova natureza. Aleluia! Por isso que Deus nesses dias está se revelando para nós como quem está no controle, como quem está no governo, independente das circunstâncias que a gente está passando aqui na terra. Deus está revelando para nós que o fato de Ele estar no controle não nos livra de passar por meio da tempestade. Eu vou repetir, Deus está nos mostrando que o fato dele estar no controle não nos livra de passar por meio da tempestade. Dentro desse processo, Deus vai humilhando tudo aquilo que em nós podemos nos apoiar, até que sobre ele, para que nele a gente possa ressuscitar. A questão é, e essa é uma perspectiva profética para os nossos próximos dias, a questão é, se nós vamos esperar Deus nos quebrar, ou nós vamos nos atirar aos seus pés. Essa é a questão. Vamos ficar esperando ainda do nosso jeito? Vamos colocar ainda a nossa confiança nas nossas forças e capacidades? Ou antes nós vamos nos atirar aos seus pés e dizer, Senhor, o Senhor está no controle. Senhor, faz em mim. Senhor, assim como aquele vaso, aquele homem que desceu à casa do oleiro e disse, Senhor, me faz um vaso novo. Me quebra quantas vezes forem necessárias. Mas põe a tua mão em mim, me faz um vaso novo. A questão é se nós vamos entrar nesse lugar de dependência de Deus como primeira alternativa ou como último recurso. É diferente, irmão. É diferente entrarmos na presença de Deus nesses momentos e dizer, Senhor, eu tenho planos, eu tenho projetos, mas qual é o teu plano? Eu tenho vontades, mas qual é a tua vontade? Não é tomar decisões e dizer, Senhor, vem vindo e abençoando, só vem atrás de mim, eu estou escolhendo, eu estou decidindo, e o Senhor que vem me abençoe, porque o Senhor aqui sou eu, é eu que decido e o Senhor abençoa.
Mas não, homens e mulheres que Deus está levantando dentro de um propósito eterno, são homens e mulheres que olham para Ele e dizem: para onde nós iremos, se só Tu tens palavras de vida eterna? Para onde que eu posso ir? Que projeto eu posso fazer se o Senhor tem a caneta na mão? Que plano eu posso fazer sem a Tua capacidade, sem a Tua sabedoria, sem o Teu conhecimento? São homens e mulheres que vão se lançar em um lugar de dependência de Deus. Aleluia! Homens, Deus está olhando para nós, e a pergunta de Deus nesses dias é se nós vamos continuar nos apoiando nas nossas capacidades, ou se vamos nos lançar em dependência dEle. E dependência não é um lugar de vitimismo. Escute isso. Dependência é nós nos lançarmos em submissão ao Senhor, assumindo as nossas responsabilidades. É diferente de vitimismo covarde, quer dizer assim: eu estou na dependência de Deus, aí vamos vivendo uma vida de pecado, é só pela graça, se não fosse a graça. Não, não é isso. Isso é vitimismo e covardia, e os covardes, eles não herdarão o reino de Deus. A Bíblia diz isso. Dependência é dizer: Senhor, eu estou aqui, faz em mim, através de mim, como Isaías: Senhor, eu estou aqui, envie-me a mim. Não é uma potência em mim mesmo, mas é uma dependência do Senhor. As mulheres que Deus quer levantar nesses dias não são mulheres que escondem sentimentos, mas são mulheres que, apesar dos seus sentimentos, elas se colocam em um lugar de dependência do Senhor. Perspectivas proféticas, elas são diferentes de projetos humanos, são diferentes de nós termos amuletos, são diferentes de nós termos alguns processos de sorte, de que Deus vai fazer ou não. Perspectivas proféticas são a sensibilidade de nós entendermos coisas que Deus está fazendo e quer fazer em nossas vidas, em nossas casas, em nossas famílias. Não é esse é o nosso ano, esse é o ano do Senhor, esse é o ano da rendição, esse é o ano de nós vencermos em nome de Jesus as nossas próprias justificativas. Aleluia! Perspectivas proféticas se tratam daquilo que nós esperamos quando nós saímos do centro e nos lançamos em um lugar em Deus, onde Ele passa a ocupar o centro das nossas vidas. É para esse lugar que Deus quer nos empurrar. Deus quer nos empurrar para um ambiente onde nós o enxergamos como o centro das nossas vidas e não nos enxergamos no centro da vida de Deus. Quando nós nos enxergamos no centro da vida de Deus, nós sempre somos a vítima, nós sempre somos os injustiçados. Parece que o mundo, tudo e todos conspiram contra nós, porque nós olhamos e é como se Deus estivesse com um farol focado para nós. Deus, só me vê, Deus, olha isso, Deus, e a gente faz da vida, das redes sociais, o muro das lamentações. Ninguém me olha. Quando eu servia, estava tudo bem, agora eu não sirvo, ninguém me olha mais. Quando eu visitava, eu era bom, agora que eu não visito, ninguém me visita. É sempre a mesma coisa. Esse é um lugar de vitimismo, esse é um lugar de justificativas, esse é um lugar de quem se sente no centro dos olhos de Deus, de quem se sente no centro das atenções de Deus. Entenda, Deus, Ele olha para as nossas aflições, olha, mas o plano redentivo de Deus é muito maior. Irmãos, Deus não vai parar no nosso choro. Escute uma coisa que eu vou dizer para você: Deus não vai parar no nosso choro. Ele vai continuar fazendo. Ele vai passar por nós e vai dizer: ei, estou contigo, não chora mais, estou no controle. E não vai ficar ali, Ele vai seguir. É isso que nós precisamos entender. Como Asa nas Crônicas de Nárnia, né? Asa olha para Lucy, é Lucy a menininha? Esse Lucy, chorar ajuda por um tempo, mas depois é necessário levantar e tomar uma decisão. Palavras de Aslan. É assim que Deus passa por nós. Deus não nos olha em um lugar de vítima, porque nós não somos vítima, nós somos filhos dele. Ele nos olha como filho, não como vítima. Ele nos olha como quem é livre, não como quem é escravo.
Então Deus não nos trata como escravo porque nós não somos escravos. Deus não nos olha em uma cadeia porque não estamos nela. Nós pensamos que estamos, mas não estamos. Então a gente olha, muitas vezes a gente acha que está dentro de uma cadeia, e é como se Deus passasse por nós, será que Deus não me viu dentro dessa cadeia? Não, não é que Ele não te viu dentro dessa cadeia, é que de fato você não está. Deus nos fez livres, aleluia. Então Deus vai passar por nós, olhar o nosso choro e dizer: ei, eu me compadeço do choro de vocês. Uma mulher adúltera chegou diante dele: Senhor, quero me apedrejar aqui, beleza. Ele olhou e disse assim: calma aí, vou parar para ti. Ele parou para ela. Quem aqui não tem pecado, atire a primeira pedra. Bom, largaram as pedras. Aí Jesus não ficou ali, coitadinha, né, irmã? Mas queria te apedrejar. Esses irmãos, né, eles não valem nada. Não! Ele olhou para ela e disse: olha, onde é que estão os teus acusadores? Já resolvi o teu problema, mas o teu maior problema ainda não é esse. Vai e não peca mais. E barco para frente. Ele chegou, tinha um gadareno, ele parou para o gadareno. O gadareno estava endemoniado, ele parou para o endemoniado. Os demônios chegaram e disseram assim: Senhor, por que vieram antes do tempo nos atormentar e tal? Pelo menos joga a gente numa manada de porcos. Jesus: tá bom. Até do demônio Jesus atendeu a vontade deles, irmão. Beleza, eu vou atender vocês, pode sair e vai para os porcos. Os demônios foram para os porcos se lançaram ladeira abaixo. Ele chegou no gadareno: amém, Deus abençoe, vai ser minha testemunha. Aleluia, irmão. Deus para, escute isso, Deus para os nossos processos, mas não fica neles. Deus para ouvir o nosso choro, mas não para neles. Aleluia. Escute uma coisa, irmão, uma perspectiva profética para esse ano de 2024, nesse lugar de vítima, Deus não está, Ele para aí, mas Ele segue, Ele não vai ficar aí com você, Ele não vai parar nesse lugar de justificativas, Ele não vai parar nesse lugar de ninguém me ama, ninguém me quer, Ele não vai parar nesse lugar do burrinho do Shrek. Mas que solidão, ninguém aqui ao lado. Posso entrar? Já chegamos? Deus não vai parar nesse lugar. Deus vai seguir. Amém? Por isso que a gente precisa sair do centro e olhar para o Senhor no centro das coisas. Nós precisamos sair desse lugar e dizer: ei, Deus está lá cumprindo a sua vontade, Deus está lá fazendo. A questão é se eu vou ir até lá ou não vou. A questão é que se eu vou ser introduzido lá ou não vou ser. Mas eu não estou conseguindo, irmão. Sabe o que você faz? Faz como aquele aleijado lá, pede ajuda dos amigos. Não estou conseguindo chegar em Jesus, tem muita gente, eu não estou vendo, não estou tendo discernimento. Os amigos pegaram, abriram a telha e colocaram ele lá dentro. Jesus olhou e disse assim: pela fé deles, perdoados estão os teus pecados. Não falou pela tua fé, falou pela fé deles. Porque tem horas, irmão, que a gente não vai ter fé para ser introduzido no projeto de Deus. E esse é o momento de nós termos amigos que nos introduzam em um projeto de Deus. Irmão, eu não estou vendo o que vocês estão vendo, mas se vocês estão dizendo que Deus está ali, eu não estou vendo Deus, estou ausente da presença de Deus, eu vou com vocês, me atira lá, porque nem caminhar eu consigo. Esse momento que nós precisamos de amigos espirituais, que no momento onde nos falta visão, é eles que nos dão a visão. No momento que nos falta força, é eles que nos fortalecem. No momento que nos falta clareza, são eles que são luz na nossa vida, para nos introduzir novamente ao plano de Deus. Aleluia! É para esse ambiente que Deus deseja nos conduzir. Irmão, de roupa branca, verde, amarela, com qualquer cor, é para esse ambiente que Deus deseja nos conduzir. Deus não vai ser o centro dos nossos lares se nós não abrirmos a Bíblia lá dentro. Vou repetir: Deus, homens, Deus não vai ser o centro das nossas casas se nós não abrirmos a Bíblia dentro dela. Deus não vai quebrar o nosso telhado e entrar lá dentro. Deus não vai fazer isso. Ele pode?
Pode, mas é provável que Ele não faça. Deus não vai ser o centro dos nossos lares se o alimento dos nossos lares não for o pão da presença. Nossos casamentos não serão condutores da presença de Deus se nós não estivermos diariamente procurando perdão, sacrifício de amor diário, sacrifícios práticos de amor diário, sacrifícios visíveis de amor diário. Pastor, parece que lá dentro Deus não entra, irmão. Nós somos condutores da presença do Senhor. Se você sair da sua casa, Deus não vai ficar na sua casa. Pode passar azeite nas paredes, o máximo que vai ficar é a mancha da gordura. Vou ungir toda a casa. Você saiu dali, Deus sai junto. Deus escolheu habitar em você. Se nós sairmos desse prédio aqui, é um prédio, amanhã inclusive pode ser um boteco, pode ser um bordel, pode ser qualquer coisa aqui dentro. Isso daqui é um prédio, nós saímos daqui, não é mais igreja, igreja somos nós. Deus escolheu habitar em nós. Então Deus não vai habitar dentro do seu quarto se você não ser um modelo de condução. Deus não vai habitar na sua sala se você não for um modelo de condução. Deus não vai habitar na mesa da sua casa se você não for um modelo de condução. Se você não conduzir o Senhor até ali. Se você não colocar o pão da presença no prato, irmãos, a sua família vai comer qualquer outra coisa. Nossos filhos não serão uma bênção se nós não nos permitirmos a sermos pais dos quais fazem o Senhor o centro das nossas vidas. Irmão, se você está esperando que seu filho seja uma bênção, seja um homem, seja uma mulher de Deus, isso vai custar tempo, cara. E muita paciência. Vai custar muita paciência em discipularmos os nossos filhos. Isso não é, escute, a igreja, o Ministério Kids, eles são auxílio para o discipulado dos nossos filhos. A igreja não é o discipulador dos nossos filhos. Quem discipula os filhos são os pais. Nossos filhos não serão uma bênção se nós colocarmos a esperança do discipulado deles na igreja da qual nós congregamos. Exige tempo, exige dedicação. Irmão, eu não estou falando como quem é perfeito nisso, muito pelo contrário. A minha esposa me constrange muito nisso. É ela quem desliga a TV, porque às vezes é eu que tenho vontade de deixar ligada para ele ficar e dar um tempinho para nós. É ela quem desliga a TV, às vezes, e eu me constranjo com isso, porque muitas vezes era para eu estar nesse papel, como autoridade da nossa casa, e dizer, acabou a TV. Mas como homem, às vezes a gente chega do trabalho e a gente quer ver uma televisãozinha e dar uma descansada. E se eu desligar a TV, sabe qual é o problema de eu desligar a TV? Não é a TV desligada, é que com a TV desligada eu tenho que dar uma resposta. É que com o celular desligado, eu tenho que dar uma resposta. Porque se eu desligar a TV, ele está com os olhos para lá. Se eu desligar a TV, ele vai virar para o lado e vai dizer, e agora, papai? Se eu largar o celular, ele vai olhar para mim e vai dizer, e agora, papai? O que a gente faz? Então, às vezes eu me sinto constrangido por conta de coisas que era para eu, como homem, conduzir o Senhor dentro da minha casa. De parar e contar uma historinha para o meu filho, que irmãos, fala uma besteira para ele, fala uma vez, ele vai repetir 30 dias, agora eu vou fazer um desafio com vocês, constrói um entendimento bíblico neles para vocês verem a dificuldade que é, você vai falar um dia, vai falar 2, vai falar 3, vai falar 4, vai falar 5, vai falar 10, ele vai fazer tudo diferente daquilo, e você vai falar de novo, e ele vai fazer tudo diferente daquilo, e ele vai fazer de novo, vai fazer tudo diferente daquilo, e vai ser desgastante, e vai ser estressante, e a gente vai se privar de sono, a gente vai se privar de prazeres, a gente vai se privar do nosso descanso, mas um dia, eles vão ser despertados para o Senhor, e aí nós vamos ter a sensação de missão cumprida. E aí nós vamos olhar para trás e vamos dizer, valeu a pena. Porque depois que o filho está com... muitos pais
Escute o que eu estou dizendo, irmão, sobre perspectivas proféticas, porque isso é para esse ano, para o próximo ano, para os próximos anos, para a nossa vida. Muitos pais negligenciam o discipulado dos filhos, até que os filhos chegam com 20, 30, se entrega a bebida, as drogas, a prostituição, e aí diz assim: meu filho está nas mãos do Senhor, entreguei para o Senhor. Ei, nós somos responsáveis pelo discipulado dos nossos filhos. Nós precisamos deixar de ser preguiçosos. Pais, eu estou falando com os pais, homens. Nós precisamos, e eu estou com vocês nessa, porque eu também tenho esse pecado. Nós precisamos deixar a preguiça de lado e discipular os nossos filhos no caminho do Senhor. Olhar para os nossos filhos e comunicar para eles, não que Deus abençoe os projetos da terra, mas que nós somos a extensão de um projeto que Deus já estabeleceu aqui no céu. Olhar para os nossos filhos, e dizer assim, beija uma menina no altar, seja um homem de uma só esposa. Deixa eu te explicar o que é o casamento, meu filho. O casamento é a expressão de Cristo e a igreja. Não existe infidelidade no meio disso, meu filho. Olhar para a menina e olhar para o pai e dizer assim, não deseje outro homem, um homem que não seja parecido com Jesus. Porque um homem que não tem temor a Jesus, um homem que não tem temor a Deus, ele não vai te respeitar. Ele não vai te respeitar. Ele vai ser uma pessoa na tua frente, vai ser uma pessoa por trás. Ensine. Agora, se a gente ficar estirado no sofá, com a barriga para cima, roncando, irmão, não adianta reclamar depois que a minha filha casou com um cara que é preguiçoso. Não, é porque ela teve um modelo. E não adianta, muitas vezes nós queremos que o mundo e o tempo desconstrua coisas que nós estamos construindo nos nossos filhos. Essa semana eu ouvi de um pastor que foi numa reunião de pastores, e ele disse que ele não queria ir, porque ele não gosta, mas um outro pastor incomodou tanto que ele estava, vamos. Aí chegou lá, a pauta era que eles iam fazer a marcha da família. E ele disse que ele conhecia os pastores que estavam ali, e ele falou, os pastores, então quem vai na marcha da família? Ele falou, eu não vou. Ele levantou e disse, eu não vou. Mas por quê? Eu não vou caminhar no sol aí, marchando com uma camisa escrito marcha para a família, se eu conheço vocês, sei que vocês não levam a esposa para jantar, sei que vocês não levam o filho de vocês num parque domingo para brincar. Tu acha que eu vou sair num sol de 40 graus com a minha família para fazer uma marcha com uma camisetinha bonitinha, sendo que vocês não entendem o que é família? Dói, irmão, mas muitas vezes essa é a nossa realidade. Por isso escute, a igreja que nós congregamos, ela não será uma bênção até que a gente decida ser um abençoador, porque a condução está em nós, a condução não está no prédio. Estou orando para que a igreja seja uma bênção. Que igreja? Aqui você congrega, então não ore para a igreja ser uma bênção, ore para que você seja um abençoador. Troque a oração, irmão. Tire essa oração de vítima e coloque uma oração de responsabilidade. Tire essa oração de quem fica atrás da parede e coloque uma oração de quem toma a frente dela. Não vou mais orar para que Deus faça de nós mais amados. Não, eu vou orar para que Deus coloque em meu coração mais amor. Quantos estão me entendendo? A igreja é a família de Deus, formada por famílias de Deus. Nós passamos a enxergar Deus na igreja à medida que nós vivenciamos Deus nas nossas casas. E isso exige de nós rendição. O amor que vamos experimentar enquanto comunidade aqui é o amor que nós vamos construir em Deus nos nossos lares. O amor que nós construímos lá nos nossos lares é o amor que nós expressamos aqui como igreja. Aleluia! Deus já começou. Ele não vai começar. Deus já começou. Esse ano eu sei, e eu também, irmão, se eu pudesse apagar algumas coisas ruins que aconteceram, eu apagava. Foi um ano extremamente pesado, foi um ano extremamente difícil, foi um ano extremamente de luta, foi um ano extremamente de guerra, e isso não é para mim, não é para você. Se você conversar com irmãos cristãos genuínos, de outros ministérios, congregações, eles vão dizer, foi punk, foi pesado,
foi luta, foi prova, mas nós chegamos no final desse ano crendo mais em Deus. Nós chegamos no final desse ano com a nossa rendição ao Senhor muito maior do que na virada do ano passado. E isso é um sinal de que Deus está desconstruindo em nós um modelo terreno e construindo em nós um modelo espiritual. Deus já começou. Então qual precisa ser o nosso clamor diante desse cenário? É: Senhor, eu sei que o Senhor está fazendo, então não me deixa ficar fora disso. Não me permita, Senhor, ficar fora daquilo que o Senhor está fazendo. Que o Senhor cresça e que eu diminua. Eu quero me desfazer das minhas crenças e viver de fato uma vida pela fé, porque a fé é a certeza daquilo que nós esperamos e a prova daquilo que nós não estamos vendo, daquilo que nós não enxergamos. Senhor, de fato eu olho e é só crise, eu falo e é só luta, mas Senhor, não é pela minha crença, não é pelo que eu vejo, mas é por aquilo no qual a minha esperança está depositada, e a minha esperança está depositada no Senhor. Deus está levantando homens e mulheres de fé nesse tempo, homens e mulheres de identidade. Chega de covardia, chega de nós escondermos a nossa identidade através de um vitimismo. Deus não nos chamou para isso. Deus, escute uma coisa, Deus não tem pena de você, Deus não tem pena de mim, meu irmão. Deus tem compaixão. Compaixão é diferente de pena. Compaixão é Deus sentir a nossa dor. Pena é Deus parando na nossa dor. Então Deus sente a nossa dor, mas Ele não para nela. Sabe o que é pena? Pena é a gente passar por um morador de rua. Estou com pena dele, está tremendo de frio, está com fome, estou com uma pena dele. Compaixão é eu sentir a fome dele. Compaixão é eu sentir o frio dele. Pena vai fazer eu passar reto. Compaixão vai fazer eu comprar um prato de comida e comprar um cobertor. Deus tem compaixão da gente, Deus não tem pena. Deus não vai ficar ali, ai que pena. Não, Ele vai sentir compaixão e vai nos dar um alimento, e vai nos dar uma resposta, mas Ele vai seguir. Aleluia! Essas são perspectivas que nós precisamos ter para esse final de ano, irmão. Não adianta pular 7 ondas, não adianta fazer tim-tim, não adianta fazer um grito da sorte, não adianta colocar roupa A, roupa B, por baixo ou por cima. Isso não adianta, não existe. Não adianta horóscopo, não adianta número, não adianta nada disso. Nós não vivemos por isso, nós vivemos pela fé, e a fé é a certeza daquilo que nós esperamos e não vemos. Em Cristo está a nossa fé. Aleluia! Vamos se colocar de pé.